Mucugê na língua indígena tupi significa coma rígida, mucuiê. Também se extrai um fruto dessa planta que se faz sorvetes e sucos. Mucugê, no século XIX, ocupada parcialmente por fazendeiros de gado, foi a primeira em atrair exploradores de pedras preciosas em 1822. Diz a história que o primeiro diamante da região foi encontrado em 25 de junho de 1844 por Cristiano Pereira do Nascimento, afilhado de José Pereira do Prado, mais conhecido como Cazuza do Prado, um grande coronel da região. A pedra teria sido acidentalmente achada no leito do riacho das Cumbucas, enquanto o Cristiano lavava as mãos. O segredo da nova riqueza só foi revelado quando um dos participantes da corrida diamantífera, ao tentar vender uma pedra, foi acusado do assassinato de um minerador e acabou obrigado a revelar onde a havia encontrado. Santa Isabel do Paraguaçu, nome antigo de Mucugê, foi elevada à condição de vila em 17 de maio de 1847, desmembrando-se de Minas do Rio de Contas, atual Rio de Contas. A mineração atraiu pessoas de todo o Brasil, especialmente de Minas Gerais, local onde a mineração de pedras preciosas já acontecia, da própria Bahia, e estrangeiros, especialmente árabes, franceses e judeus. Na mineração foi usada também mão de obra escrava. A partir de 1871, a importância econômica da vila começou a decair, como aconteceu com outros centros diamantíferos no final do século XVIII, devido à concorrência dos diamantes da África do Sul. Com o fim da extração de diamantes, desenvolveram-se as lavouras de cana, cereais, algodão e café, e a criação de gado. Uma nova fonte de recursos para a população foi a coleta e exportação de sempre-viva, flor típica da região e muito valorizada no mercado. Em 1890, a vila de Santa Isabel do Paraguaçu é elevada à condição de cidade, sob o nome de São João do Paraguaçu. Em 1917, muda seu nome para Mucugê. No século XIX, em seu ápice econômico, chegou a abrigar um número próximo a 30 mil pessoas, e que, devido à importância da cidade naquela época, Mucugê dispunha até de uma embaixada da França. Após a decadência da atividade mineradora, a população despencou drasticamente até chegar bem perto do que é atualmente, 12 mil habitantes, sendo um período de maior decréscimo populacional a década de 1980. Já nos anos de 1990, a população voltou a crescer devido ao impulso do turismo, da agricultura empresarial, altamente mecanizada, trazida por grandes grupos de empresários oriundos do Sul, do interior de São Paulo e alguns grupos estrangeiros. No município de Mucugê, há uma vinícola e uma fazenda que é uma das maiores produtoras de batata do Brasil. Ambas empregam uma grande parcela da população local. Estamos agora aqui em frente a uma das igrejas de Mucugê. E em Mucugê tem duas igrejas. Tem a igreja principal, que é de Santa Isabel. Tem essa igreja aqui, que é a igreja conhecida como a Igreja de Santo Antônio. Só que originalmente ela foi construída para ser a igreja de Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora da Conceição. Os escravos construíram essa igreja aqui. Por quê? Porque eles se sentiam desconfortáveis, pode-se dizer assim, né, na igreja principal. Essas informações nós conseguimos através de um pároco local. Estivemos conversando um pouco com ele e ele explicou que essa igreja aqui foi feita pelos escravos. E o que aconteceu é que eles só não tiveram dinheiro para concluir essa igreja. Eles só fizeram, basicamente, o altar. O corpo da igreja era para ser essa área aqui que vocês estão vendo. Era para ser o corpo da igreja, só que eles não tiveram verba para concluir. Nós estamos aqui agora em frente à igreja de Santa Isabel, que é da paróquia de São João Batista, aqui de Mucugê. Todo esse território de Mucugê pertencia ao sargento-mor Francisco da Rocha Medrado, poderoso senhor de terras e de escravos daqui de Mucugê. Ele era um grande fazendeiro e tinha criação de gado. Em 1844, veio a febre do diamante, que trouxe para aqui, para a região, mais de 12 mil pessoas.
dando origem, então, em 1847, à vila de Santa Isabel do Paraguaçu, que foi separada de Rio de Contas. Em 1852, foi iniciada a construção da igreja de Santa Isabel e foi concluída em 1855. Em 1856, foi construído o cemitério de Santa Isabel, que hoje é conhecido como cemitério bizantino. O cemitério era aqui, na igreja, só que teve uma epidemia grande e, por segurança, por medida de segurança, foi construído esse cemitério no sopé da Serra do Sincorá. Em 1890, essa vila de Santa Isabel foi elevada à cidade com o nome de São João do Paraguaçu. E, em 1917, muda o nome para Mucugê. Bom dia, pessoal. Estamos aqui em Mucugê, estávamos aqui na frente da igreja da Matriz Santa Isabel, tentando fazer um vídeo. De repente o padre abriu a porta e nos convidou para conhecer mais ele, a história da igreja também, e de repente a gente vai ter todo um depoimento diretamente dele, o padre Renato. Bom dia, padre. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo acolhimento. É um prazer conhecer o senhor, porque quando a gente vai na missa, eu acho o senhor uma pessoa bem comunicativa, assim, eu tinha vontade de conhecer. Obrigado. Que bom. É isso aí, eu estou aqui em Mucugê, agora em janeiro fará 7 anos que eu fui transferido por essa paróquia. A paróquia é a paróquia de São João Batista, mas a igreja da qual vocês estão visitando é a Matriz de Santa Isabel, né? Porque, como você já conhece a história, um pouco da história de Mucugê, no início aqui se chamava Vila de Santa Isabel. Aí com o tempo passou a se chamar São João do Paraguaçu e por fim Mucugê, né? São tantas histórias, são tantos detalhes, né, que poderia estar contando para vocês, mas assim, resumir um pouquinho daquilo que eu, como também padre deste lugar, e assim, vindo de outra paróquia, né, de outros lugares, eu passei a conhecer também um pouco da história dessa cidade, desse município. Mucugê, em nossa diocese, é o maior município em extensão territorial. É muito grande. E com várias comunidades. Também hoje, Mucugê é conhecida também como cidade turística e do agronegócio. As pessoas que vêm nos visitar se encantam com, né, a cidade muito simples, né, estilo colonial. Também nós temos o cemitério bizantino, que é o cemitério de Santa Isabel. Esse cemitério até então era aqui, onde é a Igreja Matriz de Santa Isabel. Depois houve um doença na época, uns falam que foi bexiga, outros falam que foi varíola, e foi transferido, uma epidemia, foi transferido para o sopé da Serra. E nós temos hoje a Matriz de Santa Isabel, essa igreja nós podemos ver aí, construída em pedra, né? Ela é datada estamos falando da volta de 1855, mas ela foi iniciada muito antes disso. E em 2012, o IPHAN resolve vir fazer a restauração da igreja. E aí eles descobriram que a igreja é toda na pedra, né? Inclusive, como você já conhece o interior da igreja, os pilares todos de pedra foram tiraram o reboco dos pilares, né? São 12 pilares, que se remete também à questão dos 12 apóstolos, né? E o coro, né, enquanto no formato de U, né, ele é todo de madeira, madeira de lei, que também era na época, antes do IPHAN fazer a restauração, ele era forrado com cortinas e tudo. No interior, muito tempo atrás, quem visitava essa igreja viu que mudou bastante. Ela tinha muitas informações, eram muitas luzes nos altares, nos pilares, né?
Tinha também uma muretinha na frente do presbitério, que também foi tirado, o IFAM tirou, né? Aquele critério que vocês veem hoje, que é de tábua, não tinha, né? Foi feito também. Enfim, passou por um processo de reforma, assim, que modificou muito, né? Para quem conheceu antes e depois, modificou muito. Mas ficou muito bonita, muito. Hoje a gente pode assim, contemplar a beleza, o interior da igreja, né? Com a sua naturalidade. E a história da construção dessa igreja também envolve muito sofrimento, né? Porque, para quem conhece, para quem vê, sabe que para montar aquelas colunas também não foi fácil, muitas pedras, né? Dá mais escravo. Tem que ser cortada as pedras para encaixar na outra. Até porque ela é muito alta, né? Sim. Então, os pilares, as colunas são muito altas e também o telhado, enfim. Houve também muito trabalho, escravo, muito sofrimento, mas enfim, podemos hoje louvar a Deus por essa obra de arte, mas também aqueles que lutaram e trabalharam para isso. Né? Claro. E ela, um detalhe interessante nessa matriz de Isabel, que ela foi construída e a cidade cresce à frente dela, né? No caso, a gente está acostumado a ver em outras cidades que a igreja fica no centro e a cidade se desenvolve em volta da matriz, né? Aqui é diferente. Aqui a matriz fica assim mais para o norte e a cidade se desenvolve mais para o sul, né? Então, é como se, eu costumo dizer, como se a matriz ela ficasse assim, de vigia, né? Velando pela cidade, né? Eu acho muito interessante, né? Quem vem, quem sobe lá no coro, né? E vê das 3 janelas a cidade, pode contemplar a cidade de modo geral. É como se ela estivesse, digamos assim, protegendo a cidade. Protegendo a cidade, né? Igual a igreja do Bonfim, lá em Salvador. Ela é no sopé da montanha e ela está de frente para a cidade, de frente para a Baía de Todos os Santos. É como se todos os navegantes que chegassem na Bahia fossem protegidos por ela. Isso. Só que, como eu conheço Bonfim, em volta dela se construem casas. Aqui não tem essas construções em volta dela, né? Até porque o IFAM não permite que construa nada em volta da igreja para não tirar essa beleza original dela. Né? Claro. Então, gente, assim, é mais ou menos isso que eu entendo, que eu sei. É o início e o fim de tudo, né? Isso. Que é o que a igreja tem que ser, o início e o fim de tudo. Pois então. E essa igreja aí, simples e bonita, mas também acolhedora, né? Os nossos visitantes, os turistas vêm, gostam de ver, né? De olhar toda a estrutura. Também é importante que quem está assistindo o vídeo procure mais informações, porque eu estou apenas resumindo, mas tem muita história, tem muito conteúdo, muitos detalhes aí que a gente precisa entender. Né? Aos domingos nós sempre seguimos a missa, né, a celebração, e há vários fiéis. A igreja é sempre lotada de fiéis. Isso é muito importante também. Isso. Outro detalhe, essa igreja, antes de eu chegar aqui, ela vivia fechada. Até porque a paróquia não tinha até então, ou não tinha padre residente e não tinha condições de manter um funcionário. Mas chegando aqui, pela a procura, né, para ver a igreja, muitos turistas queriam entrar, queriam ver, queriam rezar. E aí eu tive que procurar a prefeitura, né, procurei a prefeita e perguntei se ela poderia deslocar um funcionário, né, para esse serviço, até porque faz parte do patrimônio histórico da cidade, né? Até porque a nossa paróquia ela ainda não tem essa condição de manter muitos funcionários. E aí a prefeita caridosamente removeu, ou seja, deslogou um funcionário para vir abrir a igreja. Então ela é aberta de terça a sexta-feira, das 8 às 12 e das 14 horas às 17 horas. De terça a sexta. No sábado,
das 8 às 12 e no domingo das 8 às 12. Né? Na segunda-feira não há que ter folga do funcionário. Claro. E as missas É. acontecem? As missas acontecem aos domingos, às 19h30, aqui. E durante a semana nós também celebramos na Igreja do Rosário, às 19h30. Na quarta-feira. Quarta-feira a gente celebra a missa lá às 19h30 na Igreja do Rosário. Né? Vez e outra acontece sempre as missas aqui na matriz fora do domingo, mas são missas mais festivas, né? Como a missa de Natal, a missa do Ano Novo, missas de grande porte, né? De solenidades, enfim, são celebradas aqui. Mas, costumeiramente, domingo às 19h30, aqui na Matriz Santa Isabel, nas quartas, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Muito bem. Tá bom, muito obrigada. Padre, muito obrigado por nos receber, por nos ter dado essa graciosa informação. O cemitério bizantino foi erguido após uma epidemia ocorrida no século XIX. É uma das poucas necrópolis brasileiras que obtiveram status de patrimônio nacional. A partir de 2011, foram construídos 170 mausoléus em gavetas. Segundo alguns historiadores, na arte bizantina, ocorrida no leste europeu e Oriente Próximo entre os anos de 330 a 1453, era marcada por uma mistura da arte oriental com a greco-romana. Não corresponde ao cemitério de Mucugê, que tem a sua estrutura similar à arquitetura vernacular, que é a construção dos mausoléus nas rochas, estruturas parecidas com as habitações dos garimpeiros locais.